Examinando as Escrituras. Estamos no livro dos Salmos, capítulo 34, a partir do versículo 15, estaremos lendo agora. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, examinando as Escrituras, Deus afirmando, através do seu Espírito, na revelação e na composição das Escrituras, de que Deus trabalha de uma forma peculiar. Deus realmente trabalha com a escolha, com a seleção. Deus valoriza, Deus dá graça ao humilde, ao reto, ao sincero, ao honesto. Deus dá graça ao justo. O justo viverá da fé. Então Deus nos vê como um jardim onde há todo tipo de plantas, de árvores. Há árvores que dão fruto. Não é apenas quando nós nos referimos ao jardim de Deus, apenas a flores, porque a própria palavra de Deus, no livro de Gênesis, nos diz que naquele jardim Deus plantou todo tipo de frutos, o fruto da árvore da vida e o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nosso costume é falar de um pomar de frutas. Porém, ali no Gênesis, um jardim possui todo tipo de plantas. É como um sítio, é como uma fazenda, é uma grande área de terra, onde, nesse momento, para a palavra de Deus, o mais importante é nós destacarmos, examinando as Escrituras, o termo frutos, como frutos do Espírito. Então, Deus, Ele plantou na terra um jardim, e por um ângulo que nós olhamos para a terra, nós observamos que a terra é um grande jardim. As árvores, os rios, as matas, nós percebemos, os pássaros cantando, que há um sentido de jardim em toda a terra. Pode ser realmente que nós vamos dar destaque ao jardim do Éden. A terra sofreu com o pecado do primeiro casal, mas também a terra, pelo ângulo que nós olhamos, as flores, os frutos, as matas, os campos, os rios, nós temos também uma visão de que a terra é um grande jardim. Nós podemos realmente desfrutar das coisas que Deus criou. Deus viu que tudo era bom. Nós realmente observamos isso na terra. Mas os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Da mesma forma, a palavra de Deus nos traz sempre esta comparação, da mesma forma que um homem procura um fruto no seu terreno, na sua terra, algo que alimente, algo que produza vida, algo que seja agradável. Então Deus procura o justo, o homem, a mulher que lhe agradam. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. O justo agrada a Deus. O justo viverá da fé. O caminho de Deus é perfeito, é o caminho da justiça. O caminho estreito e a porta estreita que poucos acham é porque é o caminho do bem, é o caminho da justiça, é o caminho do amor, é o caminho de tratar bem o seu próximo, de amar o seu próximo como Cristo amou. É o caminho de falar a verdade, de agir com sinceridade, com honestidade, reto, temente a Deus.
Os olhos do Senhor estão repousando sobre os justos, da mesma forma que o agricultor vai pela sua terra e admira e observa as árvores frutíferas que dão mais fruto. Quanto mais fruto a árvore der, mais ela é estimada pelo dono da terra, pelo agricultor, pelo semeador, quando dá muito fruto. Então, da mesma forma que a palavra de Deus, as Escrituras, nos comparam à árvore plantada à beira de um riacho que produz o seu fruto, nós somos assim. Deus nos olha desta forma. Você tem que amar, você tem que fazer o bem, você tem que praticar a justiça, andar na verdade. É isso que agrada a Deus. É isso que Deus está procurando na terra. Homens e mulheres que têm o coração segundo o seu coração, que amem a justiça, a verdade, que se esforcem, que tenham bom ânimo, tenham boa vontade, vontade de fazer o bem. Então, os olhos do Senhor repousam, estão constantemente acompanhando a vida dos justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então Deus se agrada de abençoar o justo, de responder à oração do justo. A oração do justo pode muito em seu efeito. Nós não podemos perder esta lição. Não podemos deixar de praticar a justiça em todo o tempo, de entender as Escrituras com esta ligação entre os Salmos e Tiago e a palavra de Jesus sobre ser justo. Pode muito em seus efeitos a oração do justo, porque os apóstolos leram os Salmos. A escritura que os apóstolos tinham nas mãos para pregar, para ensinar, para saber sobre Cristo, para meditar em todo o tempo, são estas, Salmos, Profetas, os livros da lei, os 5 primeiros livros de Moisés, a Torá, eram estes livros. E eles estão dizendo que os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, ao clamor do justo. Então você tem que amar a Deus, temer a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, para que você possa orar a Deus, para que você possa ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus. A fé que salva é a fé que nos leva a adorar a Deus em espírito e em verdade e a amá-lo e assim obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, obedecer as Escrituras, ler, meditar, ouvir e praticar, andar em justiça, praticando a verdade em todo o tempo, com este propósito. São estes que Deus abençoa, são esses que os olhos de Deus estão à procura e repousam quando encontra. Então Deus escolhe, Deus passa pela sua terra e o machado está posto sob a raiz das árvores. E aquela que não dá bom fruto é cortada, será cortada no juízo final, vai queimar no fogo. Que ninguém te engane dizendo que você pode ser mal, pode ser de qualquer maneira, que você não precisa ter temor a Deus, que você não precisa se dedicar. Se alguém falar para você que você não precisa se dedicar ao estudo da palavra, ao conhecimento de Deus, ao batismo com o Espírito Santo, para viver uma vida que glorifica a Deus, para adorar a Deus em espírito e em verdade, se alguém falar isto com você, ele está te enganando. Vai te levar à perdição. Está fazendo você perder o seu tempo. Ao invés de você estar dando frutos para Deus, de serviço, de ensino, de colaboração com o reino, de expansão do reino, ao invés de estar te motivando ao trabalho, a lançar a mão ao arado, a ser capacitado para ser um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade,
Ele está te enganando para que você fique ocioso, para que você não produza para a glória de Deus, para que você não viva para a glória de Deus, para que você não dê fruto para a glória de Deus. Este pode ser seu adversário, que não quer que você ande perto de Deus, para que você não seja abençoado mais do que ele. Pode ser o seu adversário. Então aprenda, conheça, estude, medite na palavra de Deus, examine as escrituras, receba a revelação de Deus. Tenha o propósito de obedecer esta palavra, viver de acordo com essa palavra, andar na justiça, praticar a justiça em todo o tempo, cada vez melhor, para Deus. É para Deus. Nós devemos procurar fazer bem feito. Esforça-te, tem bom ânimo, disse ali Moisés para Josué. E as conquistas do povo de Deus foram com o esforço de um líder, de um rei, de um apóstolo, de um discípulo, alguém batizado com o Espírito Santo que ia à frente do povo, liderando o povo com esforço, com dedicação, com obediência a Deus, ensinando o povo. Essa é a vontade de Deus. Então vamos orar, que Deus te abençoe, que você receba salvação em Cristo e possa andar como Jesus andou, como Jesus nos ensinou, andar em toda a verdade, entrar pela porta estreita, porfiando, desejando, se esforçando para alcançar este caminho da vitória, o caminho da justiça, o caminho da oração, pois a oração do justo pode muito em seus efeitos. Oremos então. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos a Ti, pedindo a Ti, ó Deus, a salvação desta casa, desta família, salvação da nossa terra, da nossa nação, ó Deus. Abençoa a nossa pátria, abençoa com vida eterna, com conhecimento da Tua palavra, Deus. Que a Tua glória enche esta terra, como as águas cobrem o mar, e que o conhecimento da Tua glória, Deus, venha a toda a terra. Todas as nações, Senhor, recebam esta palavra de vida eterna, esta palavra de salvação, para que possam viver conforme a Tua vontade, adorando-Te, ó Deus, em espírito e em verdade. Abençoa, cura, liberta de todo mal, que todos recebam a verdadeira felicidade, a verdadeira paz que só há em Ti, só há em Cristo. Dá a vitória. Nós oramos porque amamos estas vidas e clamamos a Ti pedindo milagre, a bênção, a cura, a salvação para todos. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.